tarde, pessoal. Paz seja convosco. Quero dar boa tarde ao Gilmar, evangelista. Tudo bem, Gilmar? Também a Cristiane Saturnino. Boa tarde, Cristiane. Pastor Rubens, Júnior César, Luiz Carlos Godoar. Boa tarde também, Luiz. Quem mais? Esses irmãos que estão por aqui. E hoje, um pouco fora do horário, né? Não às 9 da manhã, mas estamos aqui com o Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, quase um almoço nosso, né, no caso. Milton Domingues, Deus te abençoe, Milton. Queridos, Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária, baseada na leitura anual das Escrituras. E a leitura de hoje, Êxodo 3 e 4, Salmo 27 e também Marcos capítulo 7. Tá? Boa tarde, Elizabeth. Deus abençoe. Separei o versículo aqui, Êxodo 3, 10 e 11, e diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Roberto, Deus abençoe, Roberto. Queridos, a palavra que eu separei aqui, nesse contexto, foi chamado, né? No grego, kaleo. E uma das coisas mais importantes que pode acontecer na nossa vida, como filhos de Deus, depois que nós conhecemos a Jesus, que nós somos salvos, uma das coisas mais importantes que pode ocorrer é Deus nos separar, né, para uma obra específica, para um chamado específico, né, uma atuação definida dentro do seu reino. Muitos de vocês, né, acredito que tiveram essa experiência já. Eu tive a minha em 1982, né, no caso. Esse chamado ele pode ser um chamado pastoral, ele pode ser uma chamada para pregação, para o ensino, para o evangelista, ou até mesmo um chamado apostólico, ainda, né, que seja tão controversa essa questão do apostolado hoje. Muitos até nem acreditam que esse dom permanece para os dias de hoje, com o que eu discordo, tá? Eu acredito que o apostolado, sim, ele permanece até os dias de hoje. Infelizmente, talvez, algumas ações tenham nos levado a rejeitar ou criar alguma indisposição contra o apostolado. Mas, uma coisa que é interessante, que quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê que vários homens, várias mulheres que foram chamados por Deus, eles criaram, né, objeções, né? Eles questionaram a Deus em relação a algumas coisas. E talvez você que esteja me ouvindo, que teve um chamado de Deus, talvez até se lembre do que aconteceu quando Deus falou com você também, de objeções que você fez. Eu peguei dois exemplos aqui, né? Moisés e Jeremias, né? O Jeremias, um dos profetas, e Moisés que nós lemos hoje, o chamado dele em Êxodo 3 e capítulo 4. Chamado. Eu achei interessante observar que, quando a gente olha para o chamado de Moisés, e compara não só o chamado de Moisés, comparado com outros chamados também, nós podemos identificar alguns princípios em relação a chamado, né? E que princípios são esses? Pode ter outros, tá? Eu separei aqui alguns que eu identifiquei e que eu achei interessante. Primeiro, que não existe padrão para o chamado. Deus vai falar conosco individualmente. Deus fala com cada pessoa de uma forma especial. Nunca vai se repetir um processo igual ao outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o chamado de Deus sempre visa atender uma necessidade do seu povo. Deus vai levantar alguém para atender a necessidade do seu povo de alguma maneira. Terceiro, Deus nos dá sempre, nesse chamado, nos dá uma revelação da pessoa dele. E esta revelação que ele nos dá, ela vai embasar, né? Vai nos dar autoridade para aquilo que a gente vai fazer. 4. Deus se encarrega de remover os obstáculos do nosso caminho, ainda que possamos sofrer algumas retaliações. Tá? 5.
Deus nos dá autoridade para realizar ações diversas que vão autenticar esse chamado nosso perante o público. Sexto, as nossas objeções em relação ao chamado são sempre nulas. E o último, né, se necessário, Deus nos dará alguém, né, que nos ajude no princípio do nosso chamado. Esses pontos aqui, peguei então olhando, né, para o chamado de Moisés e outros chamados também, e até lembrando de como foi a minha experiência com o Senhor. E por que eu estou falando de chamado hoje? Porque uma coisa que nós temos, uma coisa que talvez você tenha percebido é que pouco se fala hoje em dia sobre chamado. Pouco se fala. E, apesar disso, querido, uma grande verdade é Deus continua separando homens e mulheres, né, para atuar de uma forma específica no reino dele. Deus continua separando pessoas, continua chamando pessoas que Ele quer usar de uma forma especial, Ele quer usar de uma maneira diferenciada dentro do corpo de Cristo. Por isso, eu queria aplicar isso para nós hoje. Alguns já têm seu chamado definido. Eu tenho o meu, né? Talvez você tenha o seu. Talvez não tenha, você não tenha ainda. Talvez Deus tenha falado algumas coisas no seu coração, Deus tenha te inquietado, mas você está em dúvida com algumas situações. Então, aplicando esses princípios para nós hoje, eu diria o seguinte. Primeiro, quando Deus falar ao seu coração, quando Deus chamar você para fazer alguma coisa, não se compare a outras pessoas. Não fique achando que Deus vai chamar você do mesmo jeito que Moisés, do mesmo jeito que o seu pastor, que o seu vizinho. Quando Deus chamar você, Ele vai falar com você de uma forma especial para a sua vida. Eu já vi pessoas que ficam esperando um chamado e às vezes acham que não foi chamado por Deus ou questiona porque não aconteceu do mesmo jeito que um companheiro dele. Isso me faz lembrar o que ocorreu comigo em Votorantim, em 1981 mais ou menos. Eu estava na igreja, então, lá na pastora Vera, pastor Antenor, e uma coisa comum que ocorria ali era o seguinte: pastores vinham de fora e levavam obreiros da nossa igreja para atuar com eles. Né? Porque havia muitos obreiros na nossa igreja, muitos mesmo, muitos. Então era comum, pastores conversavam com o pastor Tomasi, iam para a nossa igreja ali, e sempre levavam um aqui, um para lá, e sempre assim. Então eu achei que Deus ia fazer isso comigo também. E eu fiquei orando para que alguém viesse me levar para o ministério. Até que o dia que Deus falou comigo que não tinha que ser dessa forma. Naquele dia, então, eu mudei a minha oração. Falei, Deus, faça comigo o que o Senhor quer. E um dia Deus falou ao meu coração e me tirou então, daquela cidade. Ele tirou, nem foram homens. Então, não se compare com outros. Outro ponto, né? Você pode ter certeza que se Deus está falando ao seu coração sobre alguma coisa, é porque Ele quer usar você, quer me usar para atender uma necessidade do povo dele. Isso é importante. Então você não é inútil. Se Deus está falando com você, é porque você é especial. Ele quer usar a sua vida. Deixe, né? Portanto, que Ele faça isso. Ele vai te dar autoridade para fazer aquilo que Ele coloca no seu coração. Ele vai te dar algo especial, uma revelação especial da pessoa dele, e isso vai te ajudar, vai te embasar, né, o seu ministério. Também, como vimos aqui, temos que lembrar que mesmo um chamado sendo de Deus, sendo um chamado autêntico, isso não é garantia, né, contra as dificuldades. Não é garantia. Né? Pelo contrário, às vezes quando nós somos chamados por Deus, é aí que alguns problemas acontecem. Mas, se nós somos chamados por Deus, o mesmo Deus que nos chama é aquele que aplana o nosso caminho, né, diante de nós. Unção, né? Ele também nos dá a unção que nós precisamos. Você não precisa ter medo do que Deus te chamou para fazer. Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar. Tá? Não é que aquela frase que tem por aí, que eu nem gosto muito dela, nem vou citar aqui, mas tem uma frase que fala alguma coisa aí, mas não é isso. Deus vai usar aquilo que você sabe, vai te potencializar, né? E vai te dar tudo o que é necessário para você fazer, a partir daquilo que você já tem na sua vida. Outra coisa importante, o Deus que nos chamou, o Deus que nos chama,
Ele conhece, ele nos conhece. Ele conhece nossas imperfeições, nossos defeitos. Ele sabe se eu não sei falar, se eu sei falar, se eu gaguejo de vez em quando aqui quando falo com vocês. Deus sabe todas as coisas. E se ele nos chamou mesmo assim, então ele já conhece. Isso não é impeditivo para ele, isso não é problema para ele. Nós que criamos as situações às vezes. Mas para ele não. Ele conhecia Moisés perfeitamente. Sabia o que era e o que não era problema ali. E já tinha escolhido Moisés. Deus já escolheu você, então não vamos perder tempo com aquilo que nós achamos que é dificuldade. E por último, no caso, né, mesmo assim, em alguns casos, quando nós achamos que precisamos de ajuda, podemos ficar tranquilos também. Ele levanta alguém para nos ajudar no princípio do nosso ministério, como fez com Moisés, colocando Arão. E se você olhar bem para a história de Moisés e Arão, você vê que depois Arão não fala mais, quem fala é Moisés. Né? Moisés assume o papel dele. Arão veio só para aquele período inicial de dificuldade. Por tudo isso, meus amados, né? Por tudo isso, se Deus tem falado ao seu coração, se Deus falar com você sobre um chamado específico, não temas, não tenha medo, não crie objeções. Diga apenas aquilo, né, as frases que Isaías disse lá atrás. Eis-me aqui. Amém? Deixa Deus usar a sua vida. Ele conta, né? Deus quer usar. Ele quer te usar. Ele quer nos usar. Nós aqui atrapalhamos, né? Às vezes ficamos criando empecilho em alguns instantes. Bom, chamado. Vamos valorizar essa prática de novo dentro da Igreja de Cristo. Que as pessoas que surjam para liderar não surjam apenas por causa de cursos, não surjam por causa de convenções ou de qualquer evento, mas surjam porque realmente foram chamadas por Deus para fazer algo no reino. Essa nossa meditação de hoje, neste sábado. Deus te abençoe, meu amado. Tenha um ótimo final de semana. Não deixe de participar da sua igreja, não deixe de dar a sua contribuição para o reino ali naquele lugar. Ainda que seja um abraço em alguém. Amém? Queria, antes de sair, cumprimentar mais algumas pessoas que entraram aqui. Pastora Andréia Oliveira, chegando aí agora. Cirlei, né? Deus abençoe também. Cirlei Ferreira. Ed Souza. Elizabeth Maria, né? Falei agora um pouquinho. O Baldo. Deus te abençoe, o Baldo. Tudo bem, meu irmão? Quem mais? Cristiano Carvalho também, Deus te abençoe. Ivânia. Deus te abençoe, Ivânia, ex-aluna. Sandra Caires, né, esposa do Marconi. Deus te abençoe. Cadê o Marconi, né? Quase não perde, está todos os dias aqui. Mandou a esposa representada hoje, Sandra, é isso? Deus abençoe vocês. Elisete Beranger, Nando da Evelyn, pastor Sandro Baggio, Roberto Ferreira, todos vocês, né? Aí Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser. Amanhã estarei aqui, se Deus quiser, às 9 horas da manhã. Se você vai para a sua escola bíblica, assista mais tarde, se você tiver esse desejo. O texto, daqui a pouquinho, no Facebook. Grupo O Pão Nosso de Cada Dia. O áudio também mando daqui a pouco para aqueles que eu tenho na rede do WhatsApp. Até mais, se Deus quiser.